Glória a Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto. Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês, obrigado irmãos do louvor, quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra de Deus. Está lá no livro de Ezequiel. Capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Versículos de 1 a 10. Vamos ficar em pé. Ezequiel 2, de 1 a 10. Título da mensagem desta noite: já é tempo de você ser usado por Deus, já é tempo de ser usado por Deus, de sermos usados por Deus. Esta voz me diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Só até aí, capítulo 3. Ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Pai, a tua palavra foi lida e nós te louvamos, pedimos que o Senhor fale conosco através desta mensagem. Eu sei que o Senhor já falou por meio dos louvores, por meio das orações, até profeticamente nos revelando coisas, e nós te louvamos por isso, pelo Deus vivo que nós servimos, Pai, e queremos ouvir-te pela tua palavra. Fala ao nosso coração, desvenda segredos, desvenda situações que até então não estão sendo compreendidas na vida dos teus filhos. Traga-nos entendimento. Por meio desta palavra nos fortalece, nos cura, nos liberta, nos redireciona. A Bíblia diz que quando nós, por algum motivo, andamos por caminhos que não são teus, ou nos desviamos dos teus caminhos, a tua voz vem no nosso ouvido, sussurrando, dizendo o caminho certo que devemos trilhar. Que assim seja nesta noite, Espírito querido. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Já é tempo de ser usado por Deus. Todos nós temos uma tendência a achar que nunca estamos preparados para nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus. Nunca estamos preparados, nunca é a hora. Eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais vivência com Cristo, eu preciso viver mais experiências com Deus. Eu não me vejo capacitado. Eu me comparo muito. Hoje diz que o grande mal do nosso século é a comparação. As pessoas estão se perdendo, se intimidando, se enfraquecendo, porque se comparam. O que é de um pequeno empreendedor diante de um Elon Musk? Diante do velho da Havan? Vou abrir uma lojinha de roupa e do lado tem lá uma van. E as pessoas se comparando a tudo isso, estão se intimidando, estão deixando de valorizar os seus dons, os seus talentos, as suas virtudes. Esse é um grande mal. E quando nós trazemos isso para a realidade espiritual, para a realidade eclesiástica de igreja, ministerial, a gente se vê intimidado em não fazer as coisas acontecerem. Tem gente melhor do que eu para fazer. Querido, você não tenha dúvida que tem gente muito melhor do que eu para estar aqui. Mas pela graça e misericórdia de Deus, sou eu quem estou. Tem gente muito melhor que o Silas Malafaia para estar diante daquela igreja e diante de tantos projetos que ele dirige hoje. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus colocou o Silas Malafaia naquela posição.
Esse era o pensamento retrógrado e pequeno de Gideão, quando Deus se revela a ele, e ele diz: eu sou pequeno demais, eu sou menor de todos. Eu sou menor de todos. E Deus diz para ele: servo, homem valente. Homem valente. Homem valente. Nós precisamos nos permitir ser usados por Deus. Entender o quanto isso é importante nas nossas vidas e o quanto nós deixamos de receber quando não nos colocamos nas mãos do Senhor. Quando não nos permitimos ser úteis nas mãos de Deus. A Bíblia nos ensina que a unção está sobre aquilo que Deus tem para você. A unção não está necessariamente sobre a sua vida, mas sobre aquilo que Deus tem para você. Quando eu me coloco debaixo daquilo que Deus tem para mim, a unção de Deus recai sobre mim. E ela se torna eficaz. Ela se torna eficiente. Por exemplo, eu sou uma pessoa de péssima memória. Péssima memória. Eu não me lembro das coisas. Não me lembro de data de aniversário. Eu não me lembro. Se eu não tiver agenda, se eu não tiver WhatsApp, se eu não tiver calendário, se eu não tiver minha esposa me falando coisas, eu não me lembro. Mas quando eu estou pregando, ou quando eu me coloco nas mãos de Deus, como porta-voz de Deus, as coisas vêm com facilidade na minha mente. E eu sei que não é de mim, porque eu sei da minha natureza. Porque eu sei da minha natureza. Quando você se coloca dentro daquilo que Deus te chamou, a unção vem. Quando a unção vem, Deus faz acontecer. Eu citei de manhã 2 casos bíblicos. Um é de José no Egito. O que fez José se tornar governador do Egito é que ele estava alinhado ao que Deus tinha para ele. E quando havia esse alinhamento, e esse alinhamento ele foi perseverado, ele foi constante, porque José ficou 2 anos preso injustamente. Ele podia jogar tudo para o ar e dizer: chega, não quero mais saber desse negócio de Deus na minha vida. Deus do meu pai, Deus do meu avô, Deus do meu bisavô, estou fora. Olha só a situação em que eu estou, meus próprios irmãos me colocaram aqui. Cadê meu pai nessa hora? Não. Ele perseverou porque ele não amava a Deus por causa das circunstâncias, das pessoas, dos planos de quem quer que seja. Ele amava a Deus porque ele conhecia a Deus. Ele estava alinhado ao plano de Deus. E nesses 2 anos ele conseguiu ser tão fiel, mas tão fiel a Deus, que ele se tornou até dirigente daquela própria cadeia. Líder naquele lugar. Era Deus precedendo a liderança do governo egípcio. A unção estava sobre a vida dele, a capacitação estava sobre a vida dele. Pega Josué. Não foi estrategicamente dar 7 voltas nas muralhas para que elas caiam, mas foi estar alinhado a um propósito de Deus. Quando há alinhamento, há unção. Quando há unção, há poder. Quando há poder, há milagres. Diga: quando há alinhamento, há unção. Quando há unção, há poder. Quando há poder, há milagres. Nós precisamos cada vez mais, nos alinharmos àquilo que Deus tem para a nossa vida. Esqueça o que Deus tem para a vida dos outros. Esqueça de se comparar aos outros. Esqueça de se comparar às circunstâncias. Esqueça de se comparar à sua vida no passado. Esqueça de se comparar à sua vida no passado. Tem muitas pessoas vivendo no passado, mas o passado já foi. O passado pode ter nos trazido grandes conquistas, mas a vida continua, a fila anda. Eu me lembro na minha recém-conversão, quantas vezes fui no monte e via gravetos acender, levava para casa folhas de árvore, folhas verdes de árvore, e quando eu colocava na cômoda do lado da minha cama e apagava a luz, eu via todas as nervuras daquelas folhas. Ninguém me dizia, eu via. Os gravetos acendiam como brasa viva, eu via. Ninguém me dizia, mas eu não posso viver nesses 30 anos atrás, eu preciso viver no tempo de hoje. Hoje eu não vejo mais graveto acender, mas eu vejo outros milagres acontecerem. Eu não posso ficar vivendo do passado, eu preciso continuar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida.
Quantas vezes você viu o mar vermelho se abrir? Ou pelo menos ficou sabendo que ele se abriu? Uma vez. Quantas vezes o Rio Jordão se abriu? 2 vezes. Foi quando o povo passou e quando o profeta Elias foi arrebatado. Quantas vezes você ouviu dizer que alguém andou sobre as águas sem ser Jesus e Pedro? Eu não posso ficar preso a essas coisas. Eu preciso me colocar nas mãos de Deus, me alinhar aos propósitos de Deus, para que Ele faça coisas novas na minha vida e através da minha vida. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. Nós precisamos desenvolver, dentro de uma proposta cristã, um sentimento de pertencimento. Por que muitas pessoas hoje socialmente se veem rejeitadas? Rejeitadas. Às vezes depressivas, angustiadas, porque elas não trazem consigo, dentre tantos sentimentos positivos, o sentimento do pertencimento. Eu não pertenço a essa família. Eu não pertenço a essa comunidade. Eu não pertenço a essa empresa. Mas quando você se relaciona com Deus e traz Deus perto de você, esse sentimento vem. Porque você não precisa das circunstâncias para se sentir pertencido àquele lugar ou àquela situação. Você se coloca como um enviado de Deus e ponto final. Você se coloca como um escolhido de Deus e ponto final. Amém? Amém? A Bíblia diz que a unção lança fora todo jugo. A unção lança fora todo jugo. Alguém procura para mim esse texto na Bíblia, por favor? A gordura lança fora todo jugo. Há muitos pesos que estão sobre a gente, porque nos falta unção. Tem peso demais e unção de menos. Mas quando nós nos alinhamos àquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, propósito, ministério, chamado, ou tantas outras responsabilidades, ser sal da terra, luz do mundo, enfim, cumprir o ídolo de Jesus, nós estamos debaixo do propósito de Deus, alinhados à vontade de Deus. A unção vem, e quando ela vem, o jugo cai por terra. Coisas que estão difíceis de acontecer na sua vida acontecem. Nossa, pastor, fiquei 2 anos, 3 anos desempregado, não apareci em emprego nenhum. A hora que eu me posicionei em Deus, 5 oportunidades. Quantas vezes já ouvi isso? Quantas vezes já testemunhei isso na vida das pessoas? Agora o meu desafio, pastor, não é falta de emprego. Agora o meu desafio é saber qual emprego escolher. Alinhamento. Amém? Alguém achou aí? Isaías 10, 27. Obrigado. Esse texto é muito importante. Para você entender a importância de estar alinhado às coisas de Deus, que quando estamos alinhados às coisas de Deus, a unção de Deus vem e o milagre acontece. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Deus chamou o profeta Ezequiel para fazer a sua obra acontecer, pregar no meio do seu povo. Ele se coloca para ser usado por Deus. Ele se coloca para ser instrumento nas mãos de Deus. Mas como fazer isso, pastor? De que maneira eu posso ser usado? De que maneira Deus pode me usar? E eu quero usar as próprias experiências de Ezequiel para isso. A primeira delas, diz o texto, põe-te em pé. Capítulo 2, versículo 1. Esta voz me diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé, aqui no sentido literal da palavra, mas põe-te em pé nos nossos dias, interpretando, fazendo uma analogia às coisas espirituais, é se posicionar em favor de. Ó Deus, eu quero te servir, tá? Mas quando alguém te convida para trabalhar, você rejeita. Eu tenho um desafio na minha vida já há mais de 30 anos. Eu não rejeito pregação.
Pode ser para muita gente, para pouca gente, a não ser que realmente eu tenha algum motivo justo para isso. Justo. Né? Eu não rejeito pregação. Aonde me convidarem para ir, eu vou. Porque trago em mim, primeiro, uma missão, Deus me chamou para isso. Segundo, um desafio. Todas as vezes que eu prego em algum lugar, para mim é um grande desafio. Estou aprendendo coisas novas, me preparando para aquilo, conhecendo uma parte da igreja, do corpo. Não basta eu dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso me posicionar e trabalhar em favor dessa situação. Quando me convida, não aceito. Que história é essa? Põe-te em pé. É se colocar à disposição. É se colocar em favor daquela situação. Põe-te em pé. Nada mais é do que colocarmos dentro da gente os desejos de Deus e aceitarmos os desejos de Deus em nossas vidas. Sermos favoráveis àquilo que Deus tem. Independente se eu consigo compreender aquela situação, será que vai ser bom, será que não vai ser bom? Eu não sei, mas se surgiu a oportunidade, Deus me colocou ali, é ali que eu vou fazer. Usando uma linguagem mais chula, mais comum, põe-te em pé é fazer alguma coisa para Deus. Põe-te em pé, Ezequiel, quero falar contigo. Se coloque à minha disposição, porque eu tenho uma obra na sua vida. Se posicione em favor dos meus planos. Se eu quero receber a unção de Deus, o chamado de Deus, o poder de Deus, se eu quero viver o melhor de Deus na minha vida, eu preciso estar alinhado à vontade de Deus. E dentre tantas coisas que Deus tem para mim, servir faz parte da vontade dEle. Porque Ele precisa de você e de mim? Não. Porque o serviço nos cura. Já ouviu falar peixe fora d'água? O que é um peixe fora d'água? É um peixe fora do seu habitat natural. O servo de Deus foi chamado para adorar a Deus. E não há adoração sem aperfeiçoamento. A Bíblia diz que Deus derramou os seus 5 dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos. E quando você serve, você está sendo aperfeiçoado. Quando você serve, você é desafiado a viver coisas que sem servir você não viveria. Quando você serve, você está lançando sementes no mundo espiritual e você vai colher na eternidade. O que Deus mais quer é te trazer galardão. Põe-te em pé. Seja favorável. Tem gente que planeja tudo, quando chega na hora de planejar as coisas de Deus, não vai dar. Não vai dar tempo, não tem saúde, não tem disposição, está cansado. Às vezes a gente está cansado, hoje eu estou muito cansado. Mas nem por isso deixou de estar aqui. Põe-te em pé. Prioriza as coisas de Deus na sua vida. Prioriza as coisas de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, a igreja está caminhando para um exercício muito difícil, que é o exercício de ser servida e não servir. E eu, como líder e pastor, tenho tentado reverter esse entendimento que as pessoas trazem do mundo. O milagre acontece quando a gente serve. Não é quando a gente é servido. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Receber. E o que o mundo mais apregoa hoje é o receber. Que é um vício que a igreja criou e hoje é difícil da gente libertar isso, mas temos que reverter o assistencialismo. O assistencialismo, as pessoas estão se acostumando a viver de assistencialismo, de ajuda, de doação.
E nós precisamos ser os doadores, não aqueles que recebem. O receber são coisas eventuais, mas eu preciso buscar em Deus para me capacitar, me fazer viver de tal maneira que eu seja o doador, e não aquele que vive da doação. Segundo, deixe Deus falar com você. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2. Essa voz me diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quando ele se dispôs a ouvir Deus, quando ele se atentou para a voz de Deus, o Espírito de Deus entra nele, o coloca em pé, e Deus se revela. Hoje nós não precisamos mais viver essa experiência do Espírito entrar em nós, porque nós já vivemos quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Naqueles dias não, naqueles dias o Espírito Santo vinha, se manifestava, operava e saía, se manifestava, operava e saía. Mas o interessante do texto é quando ele se dispõe a ouvir Deus, ele para ouvir Deus, ele dá a atenção merecida àquela situação, algo sobrenatural acontece na sua vida. As pessoas querem ouvir Deus sem se empenhar para isso. Chega cansada, atribulada, e 5 minutinhos de oração, 1 minutinho de oração, Deus fala comigo? Como se ele fosse um garoto mensageiro de recado. Quando você vem para a igreja, de que maneira você vem para a igreja? Quando eu venho da minha casa para cá, eu digo: Senhor, abençoa o culto, me usa, fala através da minha vida. Eu já disse para os irmãos, eu não gosto de receber gente antes do culto. Eu não gosto de orar por pessoas antes do culto. Eu entro na minha sala, eu fico quieto. Aliás, esse sábado foi interessante, porque tivemos uma aula sábado, e o professor era especialista em ler assinatura. Eu esqueci esse nome, como chama, Ingrid? Grafologia. E aí nós meio que instigamos, o pressionamos a interpretar as nossas assinaturas. Ele tinha lá a lista de presença, e ele interpretou as nossas assinaturas. E uma das coisas que ele falou da minha vida, que ele assentou 100%, e eu não vou falar para você o que ele disse, que é um seu problema meu, não é problema seu, mas ele falou algo interessante. Ele disse: você gosta de se isolar para que as coisas aconteçam. Você precisa ter o seu tempo. As coisas vão acontecer no seu tempo. E eu sou assim. Eu sou assim, tanto que eu preparo a mensagem de madrugada. Essa mensagem eu comecei a estudar, era 1h30, 2h da manhã. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa se empenhar para isso. Se dispor para que o milagre aconteça. Eu não posso ser um transeunte no corpo. Eu não posso ser um espectador na assembleia. Eu preciso pertencer à assembleia. Eu sou parte dela. O que Deus tem reservado para você, Ele tem reservado para mim. Eu não vou perder isso. Não seja um espectador da graça, do poder, da unção, dos milagres. Seja participante. Deixa Deus falar com você. Quer ser usado por Deus? Então deixa Deus falar com você. Porque senão você vai cometer o mesmo erro de Jonas, quando Deus diz para ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. O mesmo erro de Paulo, que ainda de uma forma inconsequente, quando Deus fala, não quer que ele pregue na Ásia, ele insiste em pregar na Ásia, e ele tenta pregar na Ásia, o Espírito Santo o impede de pregar, ele desce para Bitínia, o Espírito Santo o impede de pregar, e aí ele vai dormir, ou ele tem uma visão, não sei, e ele vê um homem na Macedônia dizendo: ei, me ajuda! E ele entende que não era para ele estar na Ásia, era para ele estar na Macedônia. Quando você busca ouvir Deus, Deus diz para você: não é a Ásia, é a Macedônia.
Mas enquanto a gente não ouvir Deus falar, a gente insistentemente vai perder tempo, vai se desgastar, vai viver experiências fracassadas das nossas vidas, a ponto de dizer, eu não acredito mais em Deus. E Deus sempre esteve lá. Mas em todo o tempo Ele disse, não é Ásia, é Macedônia. Pastor, mas Deus sabe das minhas dificuldades, e é Ele que tem que falar na minha linguagem, não eu falar a linguagem de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe disso. E há 2000 anos atrás, Ele nos enviou um intérprete. Esse intérprete chama-se Espírito Santo. Você pode louvar a Deus por esse intérprete? Espírito Santo. Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo tendo liberdade de participar da sua vida, Ele interpreta aquilo que Deus quer falar com você. E aí faz toda a diferença. Eu me lembro, na penúltima vez que eu fui nos Estados Unidos, meu inglês é péssimo, né? Quase que está beirando o claro. Quase. Ele é péssimo. E aí tinha uma irmã que sempre pregava aqui na nossa igreja, Brooke, e eu estive na mesma cidade que ela mora, em Indianápolis, e ela falou, pastor, vamos nos encontrar. Você está vindo na minha cidade. Eu disse, vamos, Brooke, mas eu não sei te entender, filha. Claro. E aí ela com o seu marido, hoje é falecido, ela casou de novo com uma outra pessoa, né, mas o seu então marido, ela disse, não se preocupe. Não se preocupe. O importante é o senhor estar aqui. E ela contratou um intérprete, pastor. Fomos num restaurante top lá de Indianápolis. Coisa chique, coisa chique. Estava ela, o marido, eu e o intérprete. E aí pudemos conversar socialmente de tantas coisas. Tantas coisas. Mas porque alguém fez esse papel. Sabe quem faz isso com você? Espírito Santo. Ele está lá em todo o tempo. Ei, estou aqui. Pai quer falar com você. Papai quer falar com você. Papai está aqui. Ele quer falar com você. E eu vou te ajudar. Amém. Deixa Deus falar com você. Se prepara. Se disponha. Se dedique. Venha para a igreja com esse propósito. Dizer, Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo hoje. Por que a gente tem orado todas as manhãs com os irmãos nas redes sociais? Para que você já comece o seu dia dentro de um propósito. Dentro de uma certeza. Nunca se esquecendo que Deus faz parte do seu dia. Ele está lá em toda situação da sua vida, em toda circunstância. Terceiro, não seguir pelas circunstâncias favoráveis. Olha o que diz o versículo 3 a 5. Ele me diz, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, cara amarrada. Gente que não se enverga, gente orgulhosa. E obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirás assim, diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Não importa se eles vão aceitar ou não o que você se dispõe a fazer, simplesmente vai e faça. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habitas com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde.
Para eu me dispor a ser usado por Deus, eu não posso esperar circunstâncias favoráveis. Às vezes as circunstâncias são as mais desfavoráveis possíveis. Financeiramente, materialmente, no ambiente, no lugar, enfim, não importa. Vá. Se Deus disse, vá. Ezequiel não tinha nada favorável. Deus o coloca para pregar para um povo rebelde. Um povo de dura serviço, um povo orgulhoso, um povo que não está preocupado em receber das coisas de Deus. Vá. É estranho você estar num ambiente desse. A gente está familiarizado com a igreja. É estranho. Irmão, um dia eu estive na Turquia, não me lembro que cidade da Turquia, e eu estava sem adaptador para o carregador do celular. Falei, eu vou comprar um adaptador. Saí do hotel e era fim de tarde, umas 5 horas, vou comprar um adaptador. Para essas coisas eu me viro. Vou comprar um adaptador. E aí eu passei numa rua só sacrifício. Passei numa rua, imagina como se fosse a Rua Governador aqui em Piracicaba, uma vaca morta, eles já dilacerando a vaca, porque tinha acabado de fazer um sacrifício. Plena rua. Que sensação esquisita. 98% da Turquia é islâmica. É uma realidade que não é a nossa. Mas a Bíblia diz que independente de ser desfavorável ou não, se Deus mandou, vai e faça. Quantas situações eu já me surpreendi e não me guiei por ser favorável ou desfavorável e Deus reverteu. Eu me lembro de uma situação, já testemunhei isso com os irmãos. Teve uma época da minha vida entre faculdade e igreja que eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhava na área comercial. E sem saber eu fechei um contrato com uma garotinha. Eu não me atentei que ela não tinha 18 anos. E fechei um contrato com ela. No dia seguinte cheguei na empresa, o dono da empresa, o departamento comercial disse... O pessoal do departamento comercial de Saulo procura o fulano de tal, que era o dono. Urgente. O pai da menina era um advogado, professor da Unimep. Ligou na empresa dizendo que ia processar a empresa. E fizemos a menina assinar um contrato sem ter maioridade para isso. Saulo, está aqui, se vira. Você fez o problema, você resolve o problema. E o cara cuspindo fogo. Cuspindo fogo. Peguei e falei, Deus, vai à frente da minha vida. O senhor sabe que eu não fiz por mal, nem me atentei para isso. Era inexperiente, recém-formado, trabalhando na área comercial de uma empresa que não era nada, não tinha nada a ver comigo. Peguei, liguei, falei, preciso marcar um horário com o senhor. Tá. Fui na casa dele, e orando. Falei, Senhor, o senhor reverteu o coração do faraó em favor do seu povo. O Senhor pode quebrantar o coração desse homem, porque o Senhor sabe que eu não fiz de má fé. Cheguei, ele com o rosto sisudo, fechado, e começou a falar, pois não, então, aconteceu isso. Eu simplesmente disse para ele, o Senhor me perdoe. Eu não me atentei para isso. O Senhor tem toda a razão. Toda a razão. O senhor está completo de razão. Tudo que o senhor falou, o senhor tem toda a razão. O que eu posso fazer para consertar o meu erro? Conclusão. Saímos abraçados, tomei um café, sei lá o quê. E ainda ele falou, se eu precisar desse serviço, eu vou te procurar. Eu falei, venha mesmo. Deus reverte. Não importa as circunstâncias desfavoráveis, Deus reverte. O que nós precisamos é nos colocarmos na direção de Deus e obedecermos a ordem de Deus. Deus reverte. Quando nós montamos a igreja no outro prédio lá na Luciano Guidotti, meu pai ainda era vivo, estávamos na igreja preparando as coisas, meu pai estava junto e passou um senhor que morava no bairro. Olhou para o prédio, lá na calçada, olhou para o prédio e disse assim, aqui vai ser o quê? Meu pai todo gentil, simpático, aqui vai ser uma igreja. Meu pai era meio desengonçadão, aqui vai ser uma igreja.
E aquele homem disse: Ih, aqui tudo que abre fecha. Eu ouvi. Eu disse: mas aqui não, senhor. Essa igreja veio para ficar. Está quebrado em nome de Jesus essas palavras. Ela veio para ficar. Se o senhor quiser, o senhor está convidado a estar conosco. E essa igreja ficou 13 anos lá e já faz 6 anos que nós estamos aqui. Você pode louvar a Deus por isso? Aliás, 8 anos estamos aqui. 20 anos. 20 anos que aquela palavra não se cumpriu. E realmente, o que abria, fechava, o que abria, fechava. Mas na fé nós quebramos o ciclo. Amém? E para a gente finalizar. Creia que o seu chamado é dado por Deus somente. Olha o que diz no versículo 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Nós temos uma tendência, principalmente no mundo que vivemos, uma tendência de sermos aceitos. De sermos aceitos. Tem pessoa que se mata porque não tem curtida nas redes sociais. Tem influencer depressiva porque postou um vídeo, o vídeo não teve a audiência que ela desejava. Querido, a aceitação tem que ser de Deus. Claro que o corpo testemunha aquilo que Deus tem na nossa vida. O corpo testemunha. Não adianta eu chegar para os irmãos e falar assim, ó, a partir de hoje, esse irmão aqui vai ser pastor também da igreja. Se o corpo não reconhecer que ele tem dom, talento, virtude, aptidão, o corpo o mata. O corpo rejeita, o corpo despreza. Ele se torna um órgão estranho no organismo. Quando você faz uma cirurgia, né, uma cirurgia de rim, coloca recebe um rim de alguém. Se o corpo rejeita, não dá certo. Coração, esse é o grande desafio hoje, não é fazer mais a cirurgia. Já existe tecnologia para isso, o Brasil é especialista nisso. O grande desafio continua a ser, será que o organismo vai aceitar aquele corpo estranho? Naturalmente, o corpo expele aquilo que não se aprova. Mas quando você é credenciado por Deus, quando Deus te elegeu, quando Deus te capacitou, quando Deus te ungiu, querido, Deus testifica. Deus sinaliza, Deus mostra, Deus revela. O que Deus disse para Josué quando ele assumiu liderar o povo judeu? Lá em, acho que é Josué 3, se não me engano. O que ele disse? Josué, eu vou fazer milagres no meio do povo, para que todos vejam que eu te chamei. Porque havia muitos anciãos lá querendo ocupar o lugar de Josué. Mas quem é Josué? Rapaz jovem, pouca experiência, vai ocupar o lugar de Moisés? Quem é esse tal de Josué? Havia muita rejeição, mas Deus disse, Josué, eu vou fazer milagres no meio do povo, para que todos vejam que eu te coloquei aqui. Não se preocupe em querer provar para as pessoas o que Deus tem para você, querido. Se preocupe em fazer. Se preocupe em fazer. Amém? Creia no seu chamado, creia no seu dom, creia no seu talento, creia na autoridade que Deus te deu. Creia. Os invejosos sempre existirão. Sambalat e Tobias sempre existirá em todos os lugares. Todos os lugares. Lembra-se da experiência de Davi, quando ele sai em obediência ao seu pai Jessé, ele sai e vai para o vale de Elá levar queijos, levar alimento para os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha, e ele se depara e fica vendo a vergonha que o povo judeu estava passando naquele lugar, e ele começa então a perguntar o que está acontecendo, que negócio é esse de um filisteu se levantar contra o nosso povo, contra o nosso exército, e as pessoas dizendo, e o irmão dele chega e fala assim, ei, o que você está fazendo aqui? Cadê aquelas suas merrequinhas de ovelhas? Com que você deixou aquelas merrequinhas de ovelhas?
desprezando, humilhando Davi, como se ele não tivesse a capacidade. Mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia da sua intimidade com Deus. E diz o texto que Davi simplesmente deixou o seu irmão falando sozinho. Eu não vou perder tempo com esse rapaz aí. Se ele não me reconhece, eu sei quem eu sou. Eu sei da força que eu tenho, eu sei da capacidade que eu tenho, eu sei do que pode fazer Deus pode fazer através da minha vida. Amém? Amém? Faltou um item aqui, que eu vou passar rapidamente. Nunca pare de se alimentar. Nunca pare de se alimentar. Capítulo 2, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Versículo 3 do capítulo 3. E me diz, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Deixa eu dizer alguma coisa importante aqui, nós vamos encerrar. Cuidado em achar que tudo que você já comeu é suficiente na sua vida. Não é porque você conhece Gênesis e Apocalipse, não é porque você já viveu experiências grandiosas com Deus, não é porque Deus já te usou de inúmeras maneiras que você está forte. Diga, a força espiritual não se baseia no que eu já comi, no que eu já me alimentei, mas a força espiritual se baseia no que eu estou comendo agora. Você pode ter lido a Bíblia 20 vezes, querido. Glória a Deus por isso. Mas hoje, o quanto você está comendo, o quanto você está se alimentando, porque é isso que vai definir a força e, consequentemente, o poder, a autoridade, o agir de Deus na sua vida. Eu tinha um professor meu de musculação, na minha adolescência eu fazia academia, e eu tinha um professor meu que era bombadinho, forte. Fui estudar fora, quando eu voltei para Piracicaba, depois de 4, 5 anos, encontrei com ele na rua, e ele estava mirradinho. E eu falei, fulano, o que aconteceu com você? Achei que ele estava doente. Disse, Saulo, eu parei de tomar bomba. Eu parei com anabolizante, eu parei com esses negócios errados. Eu sou natureba. Agora só na bicicletinha. Que nem está acontecendo com esse cantor aí, o Eduardo Costa. Eduardo Costa? Eduardo Costa. Parou com tudo. Espero que seja só isso, né? Que não seja um problema de saúde, coitado. Né? Muitos estão dizendo que ele está com problema de saúde. Mas espero que seja só realmente essa mudança de hábito. Não tinha força nenhuma. Do dia para a noite acabou tudo. Não viva do seu passado. Não viva das boas experiências. Porque a nossa força tem que ser hoje. Não precisa muito. Fica 3 dias sem comer e sem beber para você ver o que acontece. Você morre. 3 dias sem comer e sem beber água. Você morre. Se você ficar 3 dias sem comer e beber água, o seu organismo começa a produzir acetona. Sabe a acetona que a mulher usa para fazer a unha? Você faz assim, ó. Você faz a sua unha. Que acontece um monte de coisa diferente aqui dentro. Mas se você ficar sem comer e sem beber por 3 dias, você morre. Tem gente que não lê a Bíblia faz 5 anos. E quer que Deus faça milagres na sua vida. Amém? Amém? Você pode louvar Deus por esta palavra? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas
no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.